O Brasil do século XIX parecia estar no caminho do progresso. Ferrovias apareciam, o café enriquecia elites, e o país ganhava prestígio internacional. Mas por trás dessa imagem de modernidade, existia uma economia baseada na escravidão. Como um país pode crescer economicamente, explorando milhões de pessoas? Essa é a chave para entender a economia do Segundo Reinado. O café transformou o Brasil no século XIX. Dois grandes centros foram fundamentais aqui. O primeiro grande polo cafeeiro foi o Vale do Paraíba, entre Rio de Janeiro e São Paulo. Ali surgiram os chamados Barões do Café. As características do café no Vale do Paraíba eram claras. Grandes propriedades, uso intenso de trabalho escravo, técnicas agrícolas rudimentares, pouco investimento em inovação. O solo foi rapidamente esgotado. As fazendas de café avançaram sobre a Mata Atlântica, que era derrubada e queimada para abrir espaço aos cafezais. Sem a cobertura vegetal, o solo ficou exposto. Perdeu proteção contra chuvas e ventos. Resultado: perda rápida de nutrientes e matéria orgânica. 2. Monocultura do café. O café era plantado repetidamente na mesma área, ano após ano. Não havia rotação de culturas, descanso do solo, adubação adequada. Enquanto o Vale do Paraíba entrava em decadência, o café avançava para o Oeste Paulista. As principais características do Oeste Paulista: terras mais férteis, planejamento produtivo, uso de ferrovias, transição do trabalho escravo para o trabalho imigrante. Os alemães chegaram no Brasil fugindo das guerras de unificação alemã. O isolamento, a pobreza e o abandono do Estado geraram tensões. Como a revolta dos Muquers, que foi um movimento no Rio Grande do Sul. O movimento foi liderado por Jacobina Maurer, que afirmava ter visões divinas. Seus seguidores acreditavam nessas revelações, o que gerou tensão com a Igreja Católica e autoridades locais. Padres, médicos e representantes do governo passaram a ver o grupo como uma ameaça. Houve violenta ação estatal. Também teve a imigração italiana. Os italianos foram atraídos pelo sistema de colonato. Na prática, muitos enfrentaram dívidas forçadas, violência dos fazendeiros, condições de trabalho precárias que geraram revoltas como a revolta de Ibicaba. Imigrantes se rebelaram contra abusos. Denúncias internacionais, críticas ao sistema brasileiro. O Japão passava também por transformações como a era Meiji de industrialização e êxodo rural. Os japoneses começaram a chegar ao Brasil em 1908, já no fim da Primeira República. Vieram para substituir a mão de obra europeia, que diminuía. Foram direcionados às fazendas de café e enfrentaram jornadas longas, preconceito racial, salários baixos. A imigração libanesa para o Brasil ocorreu principalmente entre o final do século XIX e o início do século XX. Esses imigrantes vinham do Império Otomano. Diferente dos europeus, não foram trazidos pelo Estado nem destinados às fazendas de café. Sem acesso à terra, os libaneses se inseriram sobretudo no comércio urbano, começando como mascates e, com o tempo, abrindo lojas e casas comerciais. Esse processo contribuiu para o crescimento das cidades e para a diversificação da economia brasileira. A imigração libanesa também ganhou visibilidade com a viagem de Dom Pedro II ao Oriente Médio, em 1871. Durante essa viagem, o imperador visitou regiões do atual Líbano, Palestina e Síria e Egito, fortalecendo contatos diplomáticos e despertando interesse pelo Brasil entre populações da região, o que ajudou a intensificar os fluxos migratórios nos anos seguintes. Eu falei dos imigrantes, mas tem algo importante. Um dos principais nomes desse processo foi o senador Vergueiro, proprietário da fazenda Ibicaba, em São Paulo. Vergueiro implantou o sistema de parceria, no qual os imigrantes recebiam adiantamentos para a viagem e passavam a trabalhar nas fazendas para pagar suas dívidas. Na prática, esse sistema gerou forte exploração, endividamento e conflitos, culminando na revolta de Ibicaba, citada anteriormente. A imigração subvencionada foi uma política adotada no Brasil para garantir mão de obra diante da crise do sistema escravista, especialmente nas áreas cafeeiras. O Estado e os fazendeiros passaram a financiar a vinda de imigrantes europeus, principalmente alemães e italianos, como forma de manter a produção agrícola. Nessa época apareceu o Barão de Mauá, empresário que acreditava que o progresso dependia de infraestrutura, crédito,
indústria e trabalho livre, em oposição ao modelo escravista. Ele construiu a primeira ferrovia do país, ligando o porto de Mauá à região de Petrópolis, fundamental para o transporte de mercadorias. Fundou o estaleiro da Ponta da Areia, que produziu navios a vapor e fortaleceu a navegação e a defesa marítima brasileira. Atuou também na criação de bancos e casas financeiras. Para esse fim, ele criou o Banco Mauá para incentivar as transformações econômicas. Além disso, investiu em companhias de navegação a vapor, linhas telegráficas, na iluminação a gás do Rio de Janeiro e canalização do Rio Maracanã, modernizando a capital do Império. Quanto ao seu desfecho, Mauá não morreu pobre no sentido absoluto, mas morreu muito distante da enorme fortuna que possuíra. Após sucessivas falências, perdeu grande parte de seus bens e faleceu em 1889 com recursos limitados, dependendo do reconhecimento público mais do que da riqueza material. Mauá estava ligado ao capitalismo inglês e defendia o fim da escravidão. Desde a primeira metade do século XIX, o Brasil sofria forte pressão inglesa, que já havia abolido a escravidão em suas colônias e defendia o trabalho livre. Além de razões humanitárias, os ingleses tinham interesses econômicos. Países escravistas eram vistos como atrasados e pouco integrados ao capitalismo industrial. Essa pressão levou o Brasil a adotar medidas contra o tráfico negreiro, ainda que de forma relutante. A primeira lei contra a escravidão foi a de 1831, que declarava livres todos os africanos trazidos ilegalmente ao país. Na prática, essa lei não foi cumprida e ficou conhecida como Lei para Inglês Ver. Somente em 1850, com a Lei Eusébio de Queiroz, o tráfico atlântico de escravizados foi proibido. Em 1871, foi aprovada a Lei do Ventre Livre, que declarava livres os escravos nascidos a partir daquela data. No entanto, essas crianças permaneciam sob controle dos senhores até a maioridade. Em 1885, surgiu a Lei dos Sexagenários, que concedia liberdade aos escravizados com mais de 60 anos. Na prática, poucos eram beneficiados, já que a expectativa de vida da população escravizada era muito baixa. A escravidão só foi oficialmente abolida em 1888, com a assinatura da Lei Áurea, durante o governo da Princesa Isabel. A lei extinguiu juridicamente a escravidão no Brasil, sem oferecer qualquer política de integração social aos libertos, como acesso à terra, trabalho ou educação. Esse meu vídeo sobre a economia brasileira no século XIX. Espero que tenham gostado.